Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas atualmente, estamos vendo, o livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem 72, cujo título é Não as Palavras. Não é não às palavras, mas é não as palavras. Não são as palavras, é outra coisa. Não as palavras. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. No versículo 19, diz-nos Paulo: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados pela vaidade, não é? Ou pelo orgulho. Não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Então, Paulo não destaca pessoas que falam, e sim pessoas que fazem o bem, que denotam a sua ação, o bem que aprendem do Evangelho. Não adianta falar e não fazer, não é? Então, em breve, diz aos Coríntios, a igreja de Corinto, que em breve iria ter com eles, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: Cristo e seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção de destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Então, aquilo que falamos antes, não é? Estarmos no esforço de praticarmos o que aprendemos com Jesus. É inquestionável que o Senhor se interessará pelas obras. Sim. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais. Então, as obras é só o que aparece e pode ser percebido com os sentidos físicos. Está trazendo isto para nós. Geralmente, então, quando se fala em obras, apenas se lembram das instituições materiais visíveis ao mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis diante da conceituação dessa natureza. Ou seja, aleijado, cego, palavras depreciativas que muitas vezes podem acabar por convencer a criatura de que ela realmente não tem valor. Acho que hoje em dia, já que esse livro tem uns 80 anos, nós já temos, pelo menos muitos de nós, um entendimento sobre os cuidados com a dignidade humana de quem não tem recursos como a maioria, aspas aí, né? Continua o nosso Emmanuel dizendo: é que comumente, porque ele estava falando que quando se fala em obras, só se tem em conta as obras visíveis. Por isso que aqueles que não estão, vamos dizer assim, bem instrumentalizados fisicamente, são tidos por incompletos, no sentido mesmo depreciativo. Mas isso é um equívoco.
é que comumente se esquece o homem o espírito encarnado, comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. E aqui dentro, ninguém vê, só Deus. Então, muitas vezes esquecemos das obras de santificação que ocorrem aqui dentro de nós. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade. Olha, custa muito. E ninguém vê, porque ninguém está vendo o quanto, às vezes, a pessoa está lá virando do avesso para tentar exercitar o bem, não é? Confrontando os seus vícios morais, não é? Buscando vencer a cada dia uma batalha contra si mesmo. Importantíssimo, não é? Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo, ou seja, irmos vencendo o egoísmo, diminuindo o seu terreno dentro de nós. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Esforço pessoal, porque isso também demanda muitíssimo, não é? Sabemos. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. Ou seja, temos como proteger uma fruta para que ela amadureça sem ser tomada pelos vermes, não é? Pelas pragas. Então, poucos se recordam de que possuem ideias frágeis. Sim, nós somos frágeis, não é? Temos que proteger a nossa casa mental. É, então, imprescindível manter recursos íntimos de proteção, não é? Contra esses germes, a fim de que frutifiquemos mais tarde. Ah, não, aqui não são germes, são germens. Desculpa. Germens são sementes, não é? Proteger as sementes para que elas frutifiquem mais tarde. Olha lá, faz uma palavrinha. Germens são sementes, não germes que eu falei. Esqueci. Vou repetir a frase toda. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem. Então, essas ideias frágeis e pequeninas são importantíssimas. São os germes, as sementes. Manter recursos, então, para proteger essas sementes, manter recursos íntimos de proteção a essas sementes, esses germes, para que eles venham a frutificar mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções de Jesus, em todos os tempos, mesmo porque o Verbo também é força sagrada que esclarece e edifica. É urgente, todavia, fugir aos abusos do palavrório, ou seja, falar. Palavrório improdutivo, que menospreza o tempo, a vaidade das vaidades. E ele conclui dizendo: não esqueças, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna. Então, não perderemos jamais essa construção, porque o progresso é assim, não é? Uma vez efetivado, não se perde. Maravilhoso, não é? Muito bem.
Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Sustenta-nos as forças, Jesus. Ajuda-nos a andarmos menos ansiosos, a nos atentarmos com o dia de hoje e com o que o Senhor nos oferece. Ajuda-nos a termos atenção, Senhor, e a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos de paz, Jesus, estejam com os nossos esforços, com o nosso anjo guardião, nossos lares, afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus. Em especial, Senhor, te rogamos pelos nossos irmãos em sofrimento, onde quer que estejam, Senhor, abençoa todos. Que as tuas bênçãos permaneçam, Senhor, conosco e entre nós. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.